Muito bem, voltamos então com o segundo bloco do seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV, Campos Macaé, Rio das Ostras, sua melhor imagem, você sabe, também em HD. Luciano dizia sobre a importância, porque, por exemplo, tem o grupo, né, responsável, inclusive, pela venda daqueles títulos, ouro, prata e bronze, né, em que encarregado, inclusive, que o pessoal de promover os convênios com o comércio, onde aqueles que adquirem os títulos têm os descontos aí e tudo mais, aquela coisa. Tem um outro grupo já encarregado de outra coisa. As camisas retrô do americano, que parece um sucesso. Então, cada um é encarregado de uma coisa. Eu conversava com o Fernando Antônio ontem aqui no programa, e ele me dizia, você precisa ver as reuniões do americano lá, não dá menos de 20, 15 pessoas associadas. Um quer colaborar, um leva uma caixa de tomate, outro leva carne, outro leva tudo, para a manutenção da cozinha lá do americano, do refeitório. Quer dizer, isso é da maior importância, a participação desses grupos, cada um responsável por um setor. Luiz, a gente sabe que o americano, como eu bem disse antes, está vivendo o seu pior momento. E nesse momento, o americano, quando eu lancei a minha candidatura à presidência do americano, eu acho que eu fui muito feliz no slogan da minha chapa, né? Americano para todos e todos pelo americano. Porque hoje, nesse momento, o americano precisa daquele trabalho de formiguinha, né? E a gente sabe, né, o quanto a formiguinha é forte, né, se juntar várias formigas. E o americano, eu consegui, né, fazer com que todos entendessem isso. Hoje nós temos uma diretoria, volto a frisar, muito atuante. E o mais importante, porque a gente quando fala de diretoria, principalmente num clube de futebol, todo mundo quer ser diretor, né, é responsável por uma área, mas acaba querendo viver só o futebol. E eu fui muito feliz nas escolhas e fazer com que as pessoas entendessem que a gente está ali em prol do futebol, mas cada um tem que ser responsável pela sua área, né? Então hoje todos aqueles que têm o seu cargo dentro do americano, como diretor, que é responsável por uma área jurídica, assessoria, marketing, então essas pessoas elas têm a responsabilidade de viabilizar isso, né? Então hoje realmente todos estão em prol do futebol, mas cada um fazendo a sua parte, colaborando da maneira que pode, né? E a gente fica muito feliz com isso, de ver quando a gente faz as reuniões lá e, como bem disse o Fernando, que participa, né? A gente vê aquela sala cheia de diretores e cada um trazendo uma ideia, uma solução, né? Buscando essas soluções através até de si mesmo, ou através até da sua própria amizade, conhecimento. E isso está fazendo com que o americano, a cada dia que se passa, esteja mais forte e que, com certeza, a gente vai conseguir botar o americano no seu devido lugar. E isso tem um sinônimo, uma única palavra, chama-se transparência, né? Você me dizia, no primeiro programa que você veio aqui, já até no ano passado, você dizia isso, que a transparência seria uma das prioridades, se não a maior prioridade da sua administração. Eu acho que isso, sem dúvida, eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Hoje a gente precisa fazer com que isso aconteça, e o americano hoje, a transparência é total, mas acima de tudo também, Luiz, é preciso credibilidade. E hoje eu acho que todo aquele grupo que está lá à frente do americano, eu sou apenas mais um, eu estou como presidente, né? E isso é bom a gente frisar, eu tenho um mandato só de 3 anos, e nesses 3 anos a gente tem que estar no americano, em prol do americano, né? A gente não tem que servir o americano, não ser servido. O americano está precisando de ajuda e as pessoas estão entendendo isso, e o mais importante, aquilo que eu falei, a credibilidade de todos que estão lá é fundamental para isso. Pois é. Agora, os jogos então do americano, isso já ficou convencionado que se o Goitacás jogar na quarta, o jogo do americano será na quinta. E se jogar no sábado, o jogo do americano será consequentemente no domingo,
lá no Ari de Oliveira e Souza. Mas parece que numa das últimas rodadas, ou 14ª ou 17ª, não me lembro bem, o Americano parece que tem um jogo que teria que ser lá em Cardoso Moreira. Existe isso? Porque não coincide, não sei, o Goytacazes Americano vai ser aqui. Olha, como ficou acertado lá no arbitral ontem, né, que o Americano vai jogar no campo do Goytacazes, o Márcio estava lá e confirmou isso também, né, então realmente os jogos do Americano será no campo do Goytacazes. Agora o Antônio Ferreira de Medeiros também ficaria em condições de, numa eventualidade qualquer, receber um jogo do Americano. Não, sem dúvida, né? Até porque até resolver esse problema aí que seria se jogava no campo do Goytacazes ou não, nós já tínhamos tomado todas as providências e pago todo as taxas para que o Americano pudesse jogar lá em Cardoso Moreira. E o presidente do Cardoso, né? Uma pessoa que a gente tem, uma pessoa que a gente tem que agradecer muito, o Renato Jacinto, o vice-prefeito lá de Cardoso. O ano passado nos recebeu muito bem e esse ano não foi diferente, abriu as portas, né, e a gente já estava aí praticamente já com tudo pago, tudo concluído para receber todos os laudos, e o Americano, né, vai ter mais essa oportunidade de ter também o campo do Cardoso Moreira, não só o Americano. Eu tenho certeza, se o Goytacazes amanhã eu precisar, mesmo a gente tendo pago tudo lá e esteja liberado lá para o Americano, mas não vejo nenhum problema se caso o Goytacazes amanhã ou depois venha precisar do Cardoso. Da parte do Americano não há nenhum problema, como eu tenho certeza que de Cardoso Moreira, lá com o Renato também, que é uma pessoa maravilhosa, a gente manda um grande abraço, né? Tenho certeza que não haverá nenhum problema. Volto a dizer, nós temos que pensar em fazer com que o esporte em Campos volte a crescer. Ontem, inclusive participando de um programa de rádio, na Difusora, como convidado, eu vi inclusive perguntas foram feitas a respeito de se o Americano pretende ainda fazer alguma auditoria em relação à diretoria passada, porque de vez em quando aparece uma dívida, parece que apareceu uma dívida de 59 mil reais recentemente e tudo mais. E eu pergunto a você, o Americano ainda pensa em olhar pelo retrovisor ou vai olhar só para frente? Luiz, a diretoria sabe bem disso, que está lá diariamente, a gente ouve muito falar disso, né, de uma auditoria. Isso foi feito dentro do Americano, foi uma das primeiras coisas que eu tomei providência quando cheguei no Americano, foi contratar um escritório de contabilidade, né, para que pudesse fazer todo o levantamento da parte contábil, e contratei um escritório de advocacia, onde tem dois advogados, conceituado, respeitado dentro da cidade, que é o Luciano Mota e o Rafael, né, e a gente procurou fazer todo o levantamento, né, e dentro da documentação que o Americano tinha, né, a gente não tem nenhuma pegada que possa fazer nenhuma ação, né, entrar com nenhuma ação, né. A gente sabe que como as coisas foram feitas, né, e a gente tem só a dizer que o que foi feito, as pessoas que fizeram são responsáveis. Muito bem, nós vamos, antes de encerrar a nossa entrevista aqui com o Luciano Viana, com o presidente do Americano, dar a ele os parabéns, evidentemente, por esse trabalho, por essa luta que foi uma guerra para conseguir realmente resolver esses problemas, inclusive conseguindo os jogos no estádio Ari de Oliveira e Souza, o bom entendimento dele com o Robson Barreto e com esse deputado, e enfim, dando os parabéns ao Luciano e dizendo, inclusive, que é importante que o torcedor do Americano compareça, não só do Americano, mas do Goytacazes, mas estou falando aqui com o presidente do Americano hoje, que o torcedor compareça aos jogos, né, que pague o ingresso, que compre o ingresso, que estará ajudando o clube, já que as despesas da federação ou com a federação são enormes em cada jogo, seja no Arizão, seja em Cardoso Moreira, seja onde for. Sem dúvida, isso é de total importância. O futebol só se faz com condição financeira. E aproveitar a oportunidade, Luiz, às vezes as pessoas falam muito da rivalidade, né, do Goytacazes e o Americano. Sem essa rivalidade, o futebol em Campos não chegará a lugar nenhum. Tem que continuar existindo.
Só que as pessoas têm que entender que isso fica dentro das 4 linhas. Eu vou citar um exemplo aqui bem claro, porque hoje as pessoas, a torcida do Goytacás não está satisfeita, a torcida do Americano não está satisfeita de jogar no campo do Goytacás. O Goytacás, quando caiu para a 3ª divisão, né, todos sabem, e está aí o presidente que era da época, sabe bem disso. Eu, como gerente do Americano, fiz questão de ajudar o Goytacás. Nós emprestamos vários jogadores do Americano, sem custo nenhum, para o Goytacás, e esses jogadores foram titular do Goytacás. Consequentemente, ajudaram o Goytacás a voltar à 2ª divisão. Teve diretores também do Americano que não gostaram, né? Mas eu, como sempre fui um desportista, e vejo que a gente tem que pensar, acima de tudo, no futebol, fazer com que a nossa cidade volte ao cenário nacional com 2 clubes tão importantes como o Goytacás e Americano. Então as pessoas têm que entender que não pode ficar pensando, né, com esse pensamento tão pequeno, e o futebol em si, em campo, está acabando. Pois é, e sobre isso nós vamos conversar no 3º bloco com o torcedor do Americano, da torcida organizada, e também diretor, que é o Vinícius Birigui, que também é vascaíno, inclusive, como eu, e como o Luciano também, né? Vascaíno também. Pois é. Tive o prazer de ontem, depois do arbitral, ir até o São Januário, onde também tinha agendado uma reunião com o grande benemérito do Americano, que é o Dr. Eurico, onde a gente bateu um grande papo. E a gente fica muito satisfeito de ter um grande clube como o Vasco da Gama também, estando aí, né, nos apoiando e nos abrindo as portas. E de repente pode pintar aí alguém da base, um reforçozinho para o Americano. A gente foi lá e conversamos sobre vários assuntos. Para encerrar, Luciano, depois de resolvido esse problema, de terminada a guerra, vai ter algum assim, um finzinho de semana lá em Búzios, não, né? Olha, a gente, com esse estresse todo, com essa adrenalina toda que a gente vive, se a gente não procurar, naqueles poucos momentos que a gente tem de folga, poder relaxar, é arriscado a gente até dar um infarto. Então, nesses momentos eu procuro realmente relaxar, e Búzios, por ser uma praia perto aqui, e um paraíso, um lugar lindo, a gente procura, sempre que é possível, poder ir lá dar uma relaxada. Tá bom, Luciano, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado a você, amigo torcedor, por ter acompanhado esse papo. Daqui a pouco eu volto com o 3º e último bloco, ouvindo o torcedor do Americano Futebol Clube sobre a necessidade de uma harmonia entre as torcidas, a paz nos jogos lá no estádio Ari de Oliveira e Souza. Daqui a pouco nós voltamos.